Bom dia, igreja. Então, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? E hoje nós continuaremos ali no capítulo 2. Então, você que tem a tua Bíblia contigo, analógica, física ou no celular, abre comigo aí no capítulo 2, por gentileza. Deixa eu só me ajeitar aqui. Achou? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e lermos a palavra. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas neste lugar, nessa manhã. Obrigada pela Tua presença, Senhor, que se faz tão manifesta, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já está operando. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, realizando a obra que o Senhor sabe que nós precisamos. É a nossa oração. Revela-nos a Tua palavra, Senhor. Traz vida, Senhor, através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós paramos em Efésios 2:10. Obrigada, Rosinha. E nós hoje vamos então estudarmos juntos dos versículos 11 ao 22. Ok? Então vamos ler. Acho que vai estar no telão também, quem não trouxe. Isso aí. Portanto, lembrem-se de que anteriormente, presta atenção nessa palavra, anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Gentil é todo aquele que não é hebreu, que não é judeu, tá? E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, tinha anteriormente, agora naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, veja, mas agora, não é mais anteriormente, é agora, é outro momento. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19. Portanto, porque já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular,
no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Podem se assentar, queridos. Amados, o nosso trecho de hoje, a nossa perícope, começa com portanto, que é uma conjunção conclusiva. Ela vai introduzir conclusão de coisas que foram mencionadas anteriormente. E eu acho importante a gente saber o que foi, lembrar rapidamente o que foi falado anteriormente, para que a gente possa então agora entender essa conclusão do apóstolo Paulo. Então, rapidamente, no início desse capítulo, Paulo, ele vai falar que os efésios estavam mortos em suas transgressões e pecados. Né? Não é que morto é morto, né? Ou você está morto ou você está vivo. Não tem alguém que está bem morto, né? Ou você está morto ou você está vivo. Então, eles não estavam só ruins, estavam mortos, né? Então, quando nós, anteriormente, estávamos nessa situação, transgressores da palavra do Senhor, da lei de Deus, nós estávamos mortos. E como mortos, espiritualmente falando, né, queridos? A palavra está falando no sentido espiritual, porque quando Adão pecou e Eva, o corpo, eles continuaram vivos, mas mortos espiritualmente, que significa separação de Deus. O pecado separa. Então, por eles estarem mortos espiritualmente, o que eles faziam? Satisfaziam as vontades da carne, seguiam os desejos e pensamentos e eram merecedores da ira de Deus. E aí nós temos, né, graças a Deus pelo versículo 4, que diz assim: mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, quando ainda estávamos mortos em transgressões, Ele então nos salva pela graça, mediante a fé na obra de Cristo no Calvário. E aí termina dizendo: agora que somos criação de Deus, que foi somos agora nova criatura em Jesus, então nós devemos andar não mais segundo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos pecaminosos, mas precisamos andar em Cristo, realizando boas obras. Então, isso ele falou até o versículo 10, e agora ele vai concluir. Então, diante dessa verdade, diante desse feito, ele começa: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão. Nós vamos dividir essa palavra em 3 partes, tá, queridos? Então, primeiro nós vamos focar nos versículos 11 e 12, pode até deixar, irmão. 11 e 12, e aí nós vamos seguindo depois adiante. E nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso. Então, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa não era somente a situação dos efésios, mas nós também estávamos nessa mesma situação, quando nós nos encontrávamos sem Deus, sem Cristo. Nós também não tínhamos esperança, né? Então, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Quando você lê a palavra de Deus,
você vai ver que a humanidade, ela se divide em 2 grupos. São Israel e as demais nações. São os judeus e os gentios. O tempo todo você vai perceber essa separação, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também, né? E qual era então o diagnóstico que Paulo traz para a situação terrível dos gentios antes deles conhecerem a Cristo? Eles estavam sem Cristo e sem Deus. Não sem deuses, né, mas eles não tinham Deus. Quer dizer que eles estavam alheios ao conhecimento do único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Eles não conheciam, não tinham nenhum tipo de relacionamento. Eles também estavam separados da comunidade de Israel. Comunidade, né, do grego politeia, quer dizer, daquele grupo de pessoas que têm algo em comum. Eles estavam separados, longes, estranhos às alianças da promessa, quer dizer, sem o conhecimento, não faziam nem ideia. Abraão, Jacó, não faço ideia de quem seja, né? Estavam totalmente à parte e sem esperança, né? Sem esperança da vitória sobre a morte, sem a esperança de um futuro glorioso, sem a esperança de um retorno de um Messias. Eles não conheciam nada disso, queridos. Em contrapartida, quem era Israel? Israel, ela foi a nação escolhida por Deus. Porque ela era especial? Não. Porque ela era uma grande nação? Não. Não havia nada de especial em Israel. O Senhor simplesmente os escolheu porque os amou. Mas também o Senhor não escolheu Israel porque Ele deixou de amar todas as demais nações. Não é nada disso. E quando a gente começa a estudar sobre a história de Israel, você vai ver que é justamente o contrário. O Senhor escolhe Israel para que Israel sirva de vitrine de Deus ao mundo. Então o Senhor começa a chamá-los de povo de Deus e se relacionar com eles, para que eles pudessem mostrar às demais nações que Deus queria se relacionar com seu povo e que era possível se relacionar com Deus. Israel então vem a conhecer a Deus para que os demais povos entendam que Deus quer ser conhecido. Israel recebe a adoção como povo de Deus e recebe as alianças. E aí, como esse texto fala que nós estávamos, ou os efésios estavam, os gentios estavam sem Deus e sem conhecimento das alianças, é importante que a gente saiba de que alianças que ele está falando, para que a gente possa compreender, queridos, o grande esforço de Deus para se fazer conhecido, para restaurar o homem. Então a gente vai dar uma passada rapidinho por essas alianças que o apóstolo Paulo então se refere. Primeiro, a aliança tríplice com Abraão, né? Você que está anotando, está lá em Gênesis 12, Gênesis 14. Quem fez o curso de escatologia, nós passamos por esse assunto o mês passado, né? Em novembro nós estudamos sobre Israel. Quando o Senhor escolhe Abraão, e o Senhor o chama da terra dos caldeus, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor ali faz algumas promessas para Abraão. Ele falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. Assim
vai ser a sua descendência. Incontável. Eu vou fazer o seu nome famoso. Você vai ser conhecido. Quem conhece? Quem já alguma vez na vida ouviu falar de Abraão? Né? E aí o Senhor fala para ele, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todos os povos da terra serão abençoados. E eu vou te dar a terra em que você está, né? Primeiro ele sai de Ur dos Caldeus e tal, capítulo 12. Aí no 15 o Senhor aparece novamente para ele, confirma a aliança, reforça algumas coisas que Deus já tinha dito. E aí Deus diz assim, essa terra que você está pisando, eu vou dar aos seus descendentes. Eu vou dar como herança. E é muito interessante porque em Gênesis 15, no versículo 6, diz assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, a partir desse momento, nós temos aí, já no Antigo Testamento, primeiro livro, alguém sendo justificado, não por obras, não por leis, mas pela fé. Amém, queridos? Então, é importante a gente gravar que Abraão foi justificado perante Deus, porque ele creu naquilo que Deus falou para ele, pela sua fé. A história continua, amados, né? Você depois vai encontrar no livro de Êxodo, a aliança que Deus faz com Israel, com o povo no Sinai, tendo ali Moisés como seu mediador. O povo está escravizado no Egito, se passaram muitos anos, essa nação cresce, o povo hebreu cresce, mas enquanto eles estão no Egito, eles estão ali como escravos. E o povo sofre e geme, e o Senhor então levanta Moisés, que representa Cristo, para ajudar esse povo e trazer libertação para eles de Faraó. Então, quando o Senhor liberta esse povo de forma extraordinária, né? Você já com certeza ouviu falar das 10 pragas do Egito, a forma como o Senhor foi mandando uma atrás da outra, não somente para convencer Faraó de liberar o povo dele, mas também para se revelar para aquele povo. Porque o Egito adorava muitos deuses, tinha Deus para tudo, Deus da tempestade, Deus, o rio Nilo era um Deus. Então o Senhor vai enviando as pragas para mostrar ao povo egípcio, olha o amor de Deus pelas demais nações, para mostrar ao povo egípcio que Ele é o único verdadeiro Senhor e Deus acima de tudo nos céus e na terra. Então o Senhor manda aquelas pragas, o povo é liberto, Ele abre o mar vermelho, o povo atravessa, e quando eles caminham por pouco tempo, chegam ao Monte Sinai, Moisés sobe ao monte, e o Senhor entrega nesse momento para Moisés as leis, as ordenanças, não apenas os 10 mandamentos, sabia? O Senhor não entregou somente os 10 mandamentos. O Senhor dá ali ordenanças, leis civis, cerimoniais, religiosas, vários. Por quê? Porque agora esse povo saiu do Egito, mas eles ainda não eram uma nação. Era um bando de gente que tinha mentalidade de escravo, que de repente sai, mas agora o Senhor precisa dar forma para essa nação. Então, o Senhor vai ensiná-los como viver, como tratar os seus vizinhos, como você se relacionar com Deus. Né? O Senhor vai falar para Moisés também a respeito de um tabernáculo que deveria se construir para que Deus pudesse vir e habitar no meio desse povo. Eu sei que é muita história, mas é importante que a gente vá construindo isso para que vocês entendam
que tudo aquilo que Deus foi fazendo na vida do povo de Israel tinha um objetivo. E não era somente focado no povo de Israel, mas é para que eles pudessem mostrar, representar Deus para as demais nações. Então, amados, nessa aliança que Deus faz com Israel, vocês que já leram essa passagem em Êxodo 20, 19 ao 25, tem aquele momento emblemático, né, dos 2 montes, e também vai falar sobre as bênçãos, sobre as maldições. Olha, se vocês obedecerem ao Senhor, vocês vão usufruir dessa bênção e disso, e isso vai acontecer com vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer nas mãos dos inimigos, vão sofrer fome, peste e tudo mais. Esse é um momento que o Senhor, Ele entrega esse sistema elaborado de leis, de ordenanças, e chama e se refere ao povo pela primeira vez, dizendo assim: eu estabeleço vocês como um sacerdócio real entre as nações. E é lindo isso. E quando o povo obedecesse, eles iriam poder desfrutar do direito de posse da terra. Eles iriam poder usufruir, estar naquele lugar que o Senhor deu a eles como herança. Mas quando eles desobedecessem, eles iriam sofrer as consequências da sua desobediência. Então viriam inimigos, lutaria contra Israel, eles seriam enviados ao exílio, eles perderiam o direito de desfrute da terra, mas não o direito de propriedade da terra. A terra continuaria sendo de Israel, porque o Senhor lhes dá como herança perpétua. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então, aqui nessa aliança com Israel, o Senhor também ordena, né, a construção do tabernáculo, reforçando ali que o Senhor gostaria de estar habitando no meio do povo. E aqui, queridos, além do Senhor reforçar a aliança com o povo, Ele declara algumas palavras que já apontam para a nova aliança do Novo Testamento. E eu quero ler esse trecho com vocês, Deuteronômio 30, de 3 a 6. Diz assim: então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Eu não sei se você tem acompanhado, mas os números estatísticos que mostram o retorno dos judeus para a terra de Israel são exorbitantes. Milhões deles estão retornando. Cumprimento da palavra do Senhor. Versículo 5: Ele os trará para a terra dos seus antepassados, vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos, mais numerosos do que os seus antepassados. Agora veja só o versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma, e vivam. Aqui o Senhor aponta não para uma lei externa, não para um comportamento externo, não para algo que podia ser teatralizado ou tratado de forma religiosa, mas o Senhor está apontando para uma obra que Ele iria realizar no coração do homem. Quem é grato por isso? Amém. Aí, meus amados, depois dessa aliança com Israel, né? Mas alguns anos de história se passam, tomam um corpo de nação mesmo, né? E aí eles têm até um rei, e aí vem o rei Davi. E quando
o rei Davi, que é um homem que a gente percebe, por tudo que ele escreveu, um verdadeiro adorador do Senhor, alguém que amava o Senhor. Ele está lá sentado no seu palácio e ele olha, né? E a arca de Deus, que representava a presença de Deus, estava ali numa tenda. Ele fala, não está certo isso, né? Eu habitando num palácio e a arca de Deus numa barraca? Não, eu quero construir uma casa para Deus. Ele fala com o profeta Natã. Naquela noite, Deus fala com o profeta Natã e diz assim, olha, desde o deserto eu tenho caminhado com o meu povo e vou de um lugar para o outro, de tenda para tenda, de tabernáculo para tabernáculo. Nunca pedi para ninguém fazer casa para mim. Acaso eu posso ser contido em alguma moradia construída por mãos humanas? Ele fala assim, mas diz para Davi que não vai ser ele que vai construir um templo para mim, vai ser o filho dele. E também nesse momento, o Senhor, ele estabelece com Davi, ele declara que ele estaria estabelecendo uma dinastia eterna do trono de Davi. Falando, sempre vai ter um descendente teu no trono. E aqui, queridos, é tão incrível que quando o Senhor fala que ele estabeleceria um descendente de Davi num trono para todo sempre, você pode pensar, mas Israel foi invadido, deixou de existir como nação por quase 2000 anos, então não foi Salomão, não foi os reis que vieram depois. De que rei que ele está falando? De que rei ele está falando? Jesus. Jesus seria o descendente de Davi, que iria então ter o seu trono estabelecido para todo o sempre. Mas vejam que tudo isso o povo de Israel desfrutava, enquanto os gentios não estavam nem aí, nem cientes do que estava acontecendo no decorrer da história. E aí, amados, os profetas, eles vão proclamar essas alianças. Quando você lê os livros dos profetas, eles vão falando cada vez mais dessas alianças, eles vão lembrando o povo dessas alianças, lembrando dos seus direitos, lembrando dos seus deveres, das suas responsabilidades. E aí nós começamos a perceber nos profetas que, por exemplo, o profeta Isaías vai falar de um mediador dessa nova aliança. Então ele vai falar, Isaías 42, diz assim, 42 de 1 a 7, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Agora veja o versículo 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, e o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Queridos, quando o profeta começa a anunciar isso, vai gerando uma expectativa no coração do povo.
Meu Deus, Deus é fiel. Ele prometeu para Abraão, Ele prometeu para Moisés e para nós, quando nós estávamos lá no pé do Monte Sinai. Ele prometeu para Davi que um descendente dele iria ter o seu trono estabelecido para sempre. E esse mediador não vai ser qualquer mediador. É um mediador que vai trazer justiça às nações. É um mediador que vai ser também luz para os gentios. Então tudo isso enche o coração do povo de Israel de esperança. E aí, amados, em Jeremias 31, um outro profeta, veja que nós ainda estamos no Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 31 também, nós vamos ter aqui o anúncio da nova aliança. Não, pastor, acho que você deve estar enganado, porque a gente está no Antigo Testamento. Jeremias 31, 31 diz assim, vamos ler do 31 ao 33. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Agora veja o 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amados, então, de tudo isso, desfrutava o povo de Israel. Mas nós sabemos que eles falharam em representar a Deus para as nações. Sabemos que eles não cumpriram com o seu papel. E agora veja que grande contraste entre um judeu e um gentil. O gentil não fazia ideia de quem era o Deus criador dos céus e da terra. Adorava rio, adorava o sapo, adorava a árvore, adorava o sol, as estrelas, a luz. Para eles tudo é Deus, né? Adorava qualquer coisa, adorava a si mesmo, adorava os governantes. Hoje não fazemos isso. Separados da comunidade que conhecia o único Deus verdadeiro e também das bênçãos espirituais, não conheciam as alianças, não tinham esperança desse Messias que viria com vitória, não tinham a mínima esperança de vitória sobre a morte. Para eles, morreu, acabou, passou. Um gentil, ele podia até morar próximo de uma comunidade de israelitas, mas ainda assim eles não teriam muita proximidade. Por quê? Porque o Senhor vai explicando para o povo judeu que, ao mesmo tempo que eles precisavam, o dever deles era representar o Senhor, eles também não poderiam se misturar. Em que sentido? Eles não poderiam casar com o gentil, porque senão eles iriam adotar os cultos pagãos, a cultura pagã. Então tinha esse distanciamento, essa separação. Um judeu dificilmente iria comer na casa de um gentil, porque os gentios não iriam observar as regras de dieta das comidas que os judeus comiam. Então eles iriam considerar a comida de um gentil impura. Aliás, eles consideravam os gentios impuros, porque eles não observavam as leis cerimoniais. Mas olha que interessante. Apesar dos gentios serem objeto de desprezo dos judeus, um gentil poderia se converter ao judaísmo se ele fosse circuncidado, começasse a observar as leis, ficaria mais próximo da comunidade, mas somente os seus bisnetos seriam considerados
judeus realmente de pleno direito. E aí, quando eu pensei bisneto, aí eu lembrei de uma história. Davi é filho de quem? Jessé. Jessé é filho de quem? Obed. Obed é filho de quem? Boaz. Boaz, a gente lê sobre ele no livro de Ruth. Ele se casa com Ruth. Ruth não era israelita. Ruth era moabita, uma gentia. Na terceira geração, vem então Davi. E eu fiquei pensando, como Boaz foi legal, né, em casar com Ruth? Porque a Bíblia nos conta a história de vários gentios que eram bons, que queriam, desejavam se aproximar de Deus. E a gente vê Ruth, que abandona a sua terra, abandona deixa tudo para trás, os deuses dos seus antepassados, os ídolos, e ela então decide viver com a sua sogra e adotar o Deus da sua sogra, que era o Deus de Israel. Mas Boaz, ele tinha também um grande motivo para ele olhar com misericórdia e sem preconceito algum para com uma gentia. Sabe por quê? Sabe quem foi sua mãe? Raabe. Raabe, a prostituta que acolheu os israelitas quando eles foram invadir Jericó. Raabe foi mãe de Boaz. É linda a história, né, gente? A história de Deus é muito linda. Mas veja só, queridos, veja que contraste entre um judeu e um gentio. Se um judeu se misturasse muito com os gentios, isto era visto como um sinal de contaminação com o mundo e afastamento de Deus. Se um gentio, esse aqui eu já contei. Muito bem, agora nós vamos para a parte 2, que é do 13 ao 18, que vai falar da reconciliação que aconteceu por meio de Jesus. Porque parece impossível que um dia esses dois povos poderiam ser reconciliados. Mas veja a obra de Jesus. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Destruiu a barreira, o muro de inimizade, pois anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Queridos, esse texto é muito tremendo, porque diz que Jesus é a nossa paz, e que dos dois povos ele fez um, e ele destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia uma barreira, havia uma separação, e ela era tão forte, que ela saiu do íntimo e foi expressa exteriormente quando você vê a construção do templo. Quando você vai analisar a construção do templo, tem o Santo dos Santos, o santo lugar, tem o pátio dos judeus e tem um pátio externo, que era o pátio dos gentios. Os gentios jamais poderiam ultrapassar e entrar num pátio interno. Ele era dividido, esse pátio externo, por um muro de 1,40 m, e ao redor dele haviam várias placas avisando os gentios que se eles ultrapassassem aquela marca, eles seriam responsáveis pela sua própria morte. E o Senhor vem
e Ele destrói o muro de inimizade. Só Jesus poderia realizar uma obra dessa, queridos. O objetivo dele era dos dois, olha só que interessante, dos dois fazer um novo homem. E não dava para remendar. Como que os dois, uma história de separação, uma história inteira, né, uma vida inteira sendo ensinados a ficar longe, a não estar perto. De repente Jesus vem e Ele destrói o muro. Mas Ele diz que Ele aproxima os que estavam longe, que são os gentios, mas também os que estavam perto, que são os judeus. Mas, amados, estar perto é melhor, mas estar perto não é suficiente, porque estar perto não é estar dentro. Tanto o que está longe quanto o que está perto não está dentro. Por isso que Jesus não só destrói esse muro de inimizade, mas quando Ele morre, o véu do templo também é rasgado, de cima a baixo. Porque mesmo os judeus estando mais perto, eles também não poderiam usufruir da presença de Deus. E quando Jesus morre na cruz, quando no seu corpo, Ele faz um novo homem através do seu corpo, Ele destrói essa barreira de inimizade. E esse trecho ele é lindo porque diz que Jesus é a nossa paz. Ele diz que Jesus, Ele faz a paz, ou seja, Ele vai construindo a paz. E diz que Ele anuncia a paz. Algumas versões dizem que Ele evangelizou a paz. Ele era o mediador da nova aliança tão aguardada. Ele era a resposta dos anseios dos judeus, e Ele era a resposta para a escuridão dos gentios que nem sabiam que estavam na escuridão. Ele encerra, quando a palavra que diz que anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, não é que Ele está encerrando as leis morais, Ele está encerrando as cerimônias. A partir daquele momento não se precisava mais oferecer animais, não se precisava mais matar bodes, cordeiros, novilhos, porque Ele se fez o cordeiro perfeito. Então Ele encerra ali essa necessidade. Que mais? Vamos agora ali para a terceira parte. Antes, queridos, eu quero ler com vocês que, aqui ó, Colossenses 2:11, que diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E também Romanos 2:28 e 29 diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, que texto tremendo, falando dessa obra que o Senhor precisaria realizar dentro de nós, no nosso coração, nos transformando de dentro para fora. E quando ele diz assim, que a gente viu ali em Colossenses, né, que não é uma circuncisão feita agora por mãos humanas, mas uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, está falando, queridos, da nossa morte no batismo. Quando a gente enterra o velho homem e a gente ressuscita com Cristo, a gente
tem nova vida, assumimos uma nova vida em Cristo, porque não seria possível nós continuarmos da mesma forma sem que o seu Espírito viesse habitar em nós. Não seria possível que a gente continuasse da mesma forma e que a gente desfrutasse não mais de inimizade, mas de amizade, mas de união, de amor, sem o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Seria impossível. Por isso que quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós também podemos então derrubar. Agora o Senhor vai derrubando nos nossos corações todos os muros de inimizade, todas as rixas, todos os preconceitos, todas as cismas, tudo aquilo que a gente também construiu no nosso coração. E o Senhor vai anunciando essa paz, e o Senhor vai construindo essa paz nos nossos corações. Quem está entendendo? Amém, queridos? Vamos para Gálatas, Gálatas não, terceira parte agora, de 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, nós vimos na primeira parte uma separação. Nós vimos na segunda parte uma reconciliação, que Cristo nos reconciliou com Deus, que tanto os gentios quanto os judeus estavam separados, mas Ele nos reconciliou, e aqui nós vemos uma unificação. Veja que diferença, antes nós éramos estrangeiros, forasteiros, soltos nesse mundo, de repente o Senhor nos faz concidadãos, vizinhos do céu. Sabe o que é isso? O Senhor de todos os povos, Ele nos faz pertencentes a uma mesma nação. Ele também diz aqui, versículo 20, edificados, no 19 ainda, além de o Senhor nos chamar de concidadãos dos santos, Ele nos diz que agora nós somos membros da mesma família. Gente, eu não sei se vocês entendem a profundidade e o privilégio de saber que o Senhor nos fez membros da sua própria família. Porque a gente sabe como é família, né? Briga, discute, não, mas é família. A gente está perto, a gente é sangue, não é igual, né? Família é família. E nós somos chamados de família de Deus. Meu Deus, como assim? Você nunca pensou assim, eu gostaria que tal fulano fosse meu amigo, ou queria que fulano fosse da minha família. Mas o Senhor nos adotou como filhos e nos chama de família. Que privilégio é esse, meus irmãos? Não somos mais estrangeiros, somos família de Deus. Não estamos mais longe, Ele nos trouxe para perto. E não somente perto, Ele veio habitar dentro de nós. Quando Ele diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Se você procurar na internet, você vai ver o que é uma pedra angular. Quando tem um arco e tem uma pedra assim no centro, eles colocam aqui um suporte e tudo se constrói a partir dessa pedra. Ela dá o ângulo e se você tira ela, tudo rui, mas ela sustenta todo o demais.
A palavra também diz que Ele é a nossa pedra de esquina. Uma pedra de esquina era uma pedra perfeita. E a partir dela se construía para as laterais, para baixo, para cima. Uma pedra perfeita. Então, Ele é essa pedra perfeita. E sobre Ele nós somos edificados. Sobre Ele o Senhor vai construindo. Eu ouvi um pastor falando assim, é possível que a gente tenha unidade, né, com todo mundo? Não é possível, né? Ecumenismo é impossível. Não dá para você andar junto com budista, com espírita, com indiano. Por quê? Porque nós temos fundamentos diferentes. Nós temos fundamentos diferentes. Agora, se nós temos o mesmo fundamento, que é o ensino dos apóstolos, dos profetas, e nós temos Cristo como a pedra angular, a pedra principal, então nós podemos viver ter comunhão. Nós não tratamos mal quem tem fundamentos diferentes, nós não odiamos, nós não perseguimos, nada disso, mas você não tem comunhão, porque nós temos fundamentos diferentes. Agora, nós que temos o mesmo fundamento, nós precisamos nos deixar lapidar, para que o Senhor possa construir sobre esse edifício. E sabe, queridos, no texto de 1 Reis 6, diz que, versículo 7, que na construção do templo as pedras, elas eram lapidadas longe da construção. Você não lapidava as pedras perto, você lapidava nas pedreiras. Lá você dá martelada, lá você chanfrava, lá que é o nosso secreto. Lá o Senhor nos marreta, lá o Senhor corta, lá o Senhor tira umas lascas, para que quando a gente se junte, a gente possa estar bem ajustado. Às vezes a gente não se ajusta porque tem muitas pontas, né? Tá precisando ir para a pedreira, tá precisando deixar Deus cortar, ajustar, lapidar. E o Senhor faz uma obra linda. E sabe o que é mais lindo? Que um pouquinho para frente desse capítulo 6 de 1 Reis, versículo 19, diz que as pedras do templo, na parte interna, elas eram todas revestidas por cedro. E diz assim, nenhuma pedra ficava aparente, para que a glória de Deus pudesse vir e habitar naquele lugar. Significa que a gente deixa o Senhor trabalhar em nós, trabalhar, cortar, lapidar. Mas não é para a gente aparecer. É para que a gente tenha utilidade, para que a glória dele venha e habite, e reluza e traga vida. Amém, queridos? Deixa eu só ver se eu terminei aqui, se eu preciso. Seria impossível nós vivermos essa unidade se não fosse Jesus cumprindo todas as exigências da aliança. Por isso que ele derramou o seu sangue. Porque uma aliança é um relacionamento pactual, é um vínculo de sangue. Você se relaciona com alguém e é um relacionamento de vida ou morte. Quem descumprir com a sua parte, então paga com morte, com seu sangue. Nós descumprimos a nossa parte. Nós fomos infiéis. Nós pecamos. E Jesus então paga por nós no madeiro. É Jesus quem derrama o seu sangue. Jesus cumpre a exigência da aliança, para que ele pudesse nos reconciliar com o Senhor. Jesus é aquele que tem o poder agora de nos trazer para perto. De nos trazer para perto do Senhor. Agora, porque Ele é a paz, porque Ele constrói a paz em nós, porque Ele anuncia a paz,
nós também, queridos, não podemos agir como os judeus, ficar no nosso grupo, fechar a porta para os demais. Nós precisamos abrir, nós precisamos chamar, nós precisamos anunciar a paz. Nós precisamos falar a respeito desse Deus que unificou, dividiu o muro de inimizade quando Ele era o ofendido. Porque a gente sempre quer que aquele que fez a caca que peça perdão, né? Quem errou que venha pedir para se reconciliar. Mas no nosso caso com o Senhor não foi assim. Nós o ofendemos, nós transgredimos a lei, nós quebramos, nós transgredimos, mas Ele, o ofendido, Ele é o que dá o passo em direção à reconciliação. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, o louvor pode subir. E se há alguém aqui nessa manhã que se encontra, que reconhece, que analisando a sua vida, percebe que está distante do Senhor, que está longe de Deus, não conhece a sua palavra, os seus ensinamentos, alguém que não conhece essa obra do Espírito que nos capacita a viver de uma forma diferente, a viver agora promovendo a paz, construindo a paz, anunciando a paz. Se você reconhece que você precisa de Deus na sua vida, que você precisa, que sozinho você não pode. Queridos, os judeus não conseguiam nada sozinhos. Não importa o quanto eles observassem as leis, o quanto eles fossem rigorosos, eles iam tropeçar numa coisa ou na outra sempre, sempre. Não importa se eram boas pessoas, se faziam caridade, não importa. Eles também precisaram ser reconciliados com Deus. Não estavam distantes, estavam perto, mas não estavam em contato direto, como Jesus, somente Jesus, nos colocou em contato com o Pai. Se você reconhece a sua condição de forasteiro, se você está longe e você quer ser acolhido na família de Deus, reconhecendo que essa é uma obra que somente o próprio Deus poderia fazer, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se você diz, eu gostaria de fazer parte da família de Deus, eu quero conhecer esse Deus que anuncia a paz, que promove a paz, que constrói a paz. Eu quero me relacionar com esse Deus, sem muro, sem mediador humano, somente pelo único caminho que é Jesus. Se há alguém aqui hoje que gostaria de conhecer esse Deus intimamente, quero que você levante a mão, que nós vamos orar com você. Há alguém? Há alguém neste lugar? Amém. Glória a Deus. Você pode vir à frente, por gentileza? Você que levantou a mão. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém além da Carol? Que bênção. Olá, como é teu nome? Rose. Que bênção. Que bom. Glória a Deus. Que bênção. Pode vir, querido. Se você reconhece que você está distante dos planos de Deus para a tua vida,
se achegue. O Senhor está neste lugar. É o Senhor quem quer operar a maior transformação que você poderia experimentar. Deus não faz reforma, Ele não faz um puxadinho, Ele constrói algo novo. Ele cria um novo homem, Ele cria uma nova pessoa. É o seu poderoso Espírito vindo habitar dentro do ser humano. Ele não se encontra mais com o homem numa tenda, num tabernáculo e nem num templo. Ele nos faz templo. Se você deseja ter esse grande privilégio de poder se relacionar com Deus, de ter o seu Santo Espírito morando dentro de você, ainda dá tempo. Amém. Amém. Pastor, quer orar? Que bênção. Que privilégio participar do sim de vocês. Jesus disse sim lá na cruz, para que todo aquele que quisesse dizer sim, pudesse. E hoje vocês estão dizendo sim a Ele. Feche os olhos de vocês, repitam comigo essa oração, de maneira sincera no coração, digam essas palavras. Digam assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro a porta do meu coração, para que o Senhor entre e faça morada. Transforma-me por inteiro. Habita dentro de mim. Renova-me. Perdoa os meus pecados, Jesus. Simplifica o meu coração e me ensina no novo e vivo caminho. Em nome de Jesus, diga assim: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Queremos orar por vocês nesse momento. Permaneçam de olhos fechados, por gentileza. Pai amado, Pai querido, como igreja, levantamos um clamor sobre essas pessoas que estão aqui nesse momento, Senhor, crendo pelo agir do Teu Espírito, crendo, Senhor, por uma nova chama sendo derramada, Senhor, e depositada no coração de cada uma das nossas novas irmãs, Senhor. Pedimos, Deus, pelo Teu agir, pedimos, Deus, pela Tua paz, pedimos, Deus, pelo Teu consolo, pedimos, Senhor, pela Tua manifestação sobre a vida delas. Tome-as por completo, Senhor. Entra, Senhor, no coração de cada uma delas, transforma toda a realidade, Senhor, renova, revitaliza, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu agir seja sentido por cada uma delas, que o Teu Espírito Santo, que habita sobre cada um que crê, esteja agora operando de maneira extraordinária, Senhor, dando a elas uma nova etapa na vida, Senhor, um recomeço, um nascer de novo, onde elas se tornarão irreconhecíveis para elas mesmas, pelo Teu poder que opera dentro de cada um de nós. Sê com elas, Papai. Nós Te pedimos e Te agradecemos pelo privilégio desta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Pastora Juliana está aqui. Sigam ela, por gentileza. Ela vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Glória a Deus. Aleluia! Hoje não é Natal, mas é dia de festa, amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu queria aproveitar, domingo que vem, véspera de Natal, dia 24, será assim um culto especial. Nós estaremos aqui às 9h30, você é nosso convidado. A palavra
eu vou ter o privilégio de trazer a palavra, e vai ser uma palavra prática, que é 7 passos de como estarmos mais próximos de Jesus em 2024. Então, se você quer ser desafiado, se você quer ser instruído, se você quer ser inspirado e motivado a estar mais perto de Jesus, quantos anseiam estar mais próximos de Jesus? Amém. Quantos sabem que tem mais de Jesus? Então eu quero te convidar a estar conosco aqui domingo que vem às 9h30 da manhã. Deus abençoe vocês. Levante suas mãos para o alto, feche seus olhos. Obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Obrigado por essa maravilhosa história de redenção. Obrigado por fazer de tudo para nos aproximar de Ti, Senhor. Somos gratos por esta obra maravilhosa. Leva-nos, Senhor, nesta gratidão durante essa semana. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa entrada, abençoe a nossa saída. Que a euforia das compras não nos roube do Senhor, mas que o Senhor seja esta pedra fundamental no nosso coração, nesta semana, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em todas as nossas ações. Se conosco, nos abençoe, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Uma semana na presença de Deus, Deus te abençoe.